O Corinthians vai falir, tá? O Corinthians vai falir se continuar desse jeito. Se você é corintiano, sinto muito. Fala, rapaziadinha, mais um vídeo aqui no canal sobre futebol. E hoje a gente vai estar vendo um vídeo do GE, do André Rizek, falando um pouquinho sobre a fase que o Corinthians está, a situação que o Corinthians se encontra, tá? Tá um pouco diferente o ângulo. Aqui eu coloquei algum aqui tá improvisado, tá? Aqui não vai ficar assim. Mas um ângulo diferente que deixa aqui embaixo se você gostou ou não, tá? Então estamos vendo aqui a fase que o Corinthians está e como que o Corinthians está nessa polêmica que saiu hoje, neste dia 22 de julho, tá bom? Então, bora tá vendo o vídeo. Escalações, incluindo o banco, do São Paulo e do Corinthians, que se enfrentaram sábado no Morumbi, e sinceramente, quando você analisa nome por nome, não era pelas escalações, pela qualidade dos jogadores, para o São Paulo ter dado o banho de bola que deu no Corinthians. Foi 2-0, podia ter sido muito mais. O São Paulo jogou muito bem, é verdade, mas o Corinthians também, com a sua fragilidade, transformou o São Paulo numa máquina. E onde eu quero chegar? Lembrando a qualidade dos jogadores corintianos, né? Em que pese, no setor defensivo, o time esteja muito mal servido, na minha opinião. Mas ainda assim, comparando nome por nome, não era para ter sido o baile que foi. Então a gente começa a pensar o que explica o Corinthians estar nesse momento complicado. Por exemplo, o GE traz a informação que apenas 2 pontos foram somados contra os 10 primeiros colocados na tabela. O Corinthians agora encara o Cruzeiro, encara o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Cara, o Corinthians contra o Cruzeiro, cara, vai dar uma dó. Mas, tipo assim, cara, vai dar uma dó do Corinthians contra o Cruzeiro, que, tipo assim, eu não sei, né? Futebol, futebol, mas eu acho que o Cruzeiro ganha fácil essa partida. Depois o Palmeiras na Copa do Brasil. Ele não é favorito em nenhum desses confrontos. Muito pelo contrário. Então o que explica o Corinthians, mesmo tendo bons jogadores, estar vivendo uma situação tão ruim tecnicamente e não é de hoje? A conclusão é óbvia, você e eu sabemos isso de cor e salteado. É a crise financeira, moral e de gestão pela qual o Parque São Jorge passa há muito tempo. As gestões corintianas têm levado o clube para o buraco e não adianta colocar lá jogadores como Garro, Memphis, Carrilho, excelentes jogadores que poderiam jogar em qualquer clube da Série A aqui no Brasil. Não adianta colocar, se endividar, atrasar salário e ter uma gestão tão ruim como o Corinthians faz nos últimos tempos. Porque só bom jogador, com atraso de salário, com a crise moral e ética do clube, com a crise de gestão, leva o Corinthians à situação em que ele se encontra. Todo ano, o time vem sendo coadjuvante dos pontos corridos. No ano passado, ainda conseguiu uma arrancada brilhante e chegou na fase de pré-libertadores. Às vezes, os jogadores conseguem se mobilizar, mas isso dura pouco, porque nesse ano, aquilo que foi construído no ano passado já virou pó, caindo na pré-libertadores, tendo uma campanha pífia nas competições internacionais, nem a Sul-Americana o Corinthians tem mais. Então, enquanto o clube não tiver uma mudança radical, hoje o Corinthians tem um presidente interino, né, com mandato tampão. Isso, no máximo, você vai arrumar uma solução emergencial. Eu não vou julgar aqui o trabalho do Omar Stabile porque ele é passageiro, acabou de chegar. Eu estou falando de coisas mais profundas. Enquanto o Corinthians não tiver uma mudança radical na sua gestão, uma radical mesmo, e apontar para um rumo inverso do que ele vem tomando, o time vai continuar entrando como franco atirador, coadjuvante, e vai se ver sempre em inferioridade contra rivais como esses que ele vai enfrentar nas próximas 3 missões do time, né? Cruzeiro, reencontro com o Cássio, Botafogo e na Copa do Brasil o Palmeiras, que não é pouco não, é muito favorito. A rivalidade pode equilibrar as coisas, na final do Paulista deu Corinthians, por exemplo. A rivalidade sempre pode, mas insisto, isso dá alegrias passageiras à fiel torcida e ela merece muito mais. Basicamente foi isso. E aqui nas considerações finais, tá? O Corinthians vai falir, tá? O Corinthians vai falir se continuar desse jeito. Se você é corintiano, sinto muito. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que está acontecendo com o clube, tudo isso que está acontecendo hoje em dia, com as polêmicas. O Corinthians está quase devendo 3 bilhões de reais, tá? 2 bilhões e 600 mil, alguma... Não, 600... 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então, tá quase chegando aos 3 bi. Então, o Corinthians realmente está muito endividado. O Corinthians está numa crise, o Corinthians está
uma situação muito difícil. E se o Corinthians continuar assim, cara, vai falir. Não tem o que fazer, pô. É atraso de salário das coisas de benefício do Memphis. Não pagaram o Cuiabá até hoje pelo Ranieri. Então o Corinthians tem dívidas e vai levando com a barriga. O Palmeiras e o Flamengo são os dois principais times nessa década. Foram os times que mais ganharam títulos nesses últimos 10 anos. O Flamengo ganhou 15 títulos e o Palmeiras ganhou uns acho que 14, 13 títulos. Só que o Corinthians, ele já era. O Corinthians nessa época, em 2010 para frente ali, ele tinha ganhado o Mundial em 2012 a Libertadores. Só que nessa época, o Palmeiras não era quase ninguém e o Flamengo também não era quase ninguém. Só que nesse processo, até antes de 2019, 2018, o Flamengo passou por uma restauração, uma, uma reformulação radical, que nem o Rizek falou que o Corinthians tem que fazer. Sim, tem que mudar tudo lá para reconstruir o time literalmente do zero. O Palmeiras também teve esse processo de anos de reconstrução para se tornar uma máquina que hoje em dia, junto com o Flamengo. Então, se o Corinthians quer brigar por títulos de verdade, quer buscar título brasileiro, sempre tá ali entre os top 4 ali, o Cruzeiro. O Cruzeiro passou por uma reformulação completa. O Cruzeiro, uns anos atrás, não era ninguém, tinha falido praticamente. E o Cruzeiro foi se restabelecendo e hoje é líder do Campeonato Brasileiro até agora. Então, o Corinthians, se não mudar nada, vai falir. Não tem o que fazer, porque é dinheiro devendo que não tem por onde entrar. Devendo jogador, outros times. Saiu uma notícia hoje do Duílio que o Corinthians pagava custos pessoais dele, de cerveja até remédio dele, festa e tudo mais, com o dinheiro do Corinthians, ele usava para fins pessoais. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Corinthians nesses próximos anos, se vai existir ainda. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.